bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e esta semana nós entrevistamos uma egressa da Univale. Ela que é formada em administração com ênfase em marketing, é sócia proprietária da Inteligência Marketing e inclusive é presidente da Cibalc de Balneário Camboriú. Veio compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória profissional, seus desafios e suas superações. Não perca, nosso programa está começando. A nossa entrevistada da semana é a Cissa Miller. Cissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. É uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. É verdade. Assim a gente conversa um pouquinho mais, né? É verdade. Eu sempre te vejo correndo pela Cibalc. Que maravilha. É verdade. Muito bom estar aqui. Cissa, me conta, é Cissa, como é que é o seu nome mesmo? É uma surpresa, muitas pessoas acreditam que o nome é Cissa, mas é porque eu acabei ficando mais conhecida pelo apelido do que pelo meu nome. Meu nome é Dagmar Clarissa Miller, e aí o Cissa foi o apelido do segundo nome, do Clarissa. Claro, né? Dagmar é um nome mais difícil, né? A minha mãe é Dagmar. Ah, olha! Exatamente. Você me falou também que você foi batizada pela rádio. Isso. Na verdade, eu comecei na área de comunicação na 99 FM. Na época, inclusive, ela nem transmitia a Transamérica em rede. Ela era uma rádio local e eu fui radialista, fazia o período da tarde, ali das 2 às 6. Na época, eu tinha 21 anos. E, na época, justamente, quando fui para o ar, o coordenador artístico, o Caetano Sesc, ele falou assim, olha, Dagmar é um nome muito bonito, mas não para o microfone. Uhum. As pessoas não vão gravar, vão ter dificuldade de falar esse nome. Uhum. Então, como é que é teu nome completo? Daí eu falei, Dagmar Clarissa. Ele falou, na época estava Cissa Guimarães em alta, né? Uhum. E ele assim, poxa, vamos brincar um pouco aí, vamos botar um Cissa Miller aí para ver se o pessoal confunde com a Cissa Guimarães. E deu muito certo, eu acabei não só no ar falando o meu nome, Cissa Miller, quando eu ia fazer uma visita ou fazer alguma ação fora, né? Um flash ao vivo, alguma coisa que eu ia representar a rádio, eu usava o Cissa Miller. E aí acabou que as pessoas começaram a me identificar por Cissa Miller. Legal. E assim, ó, a sua empresa, né, que é uma empresa de inteligência marketing, é uma empresa de comunicação integrada, pelo que eu sei. Exato. Mas você começou nessa área de comunicação com 21 anos como radialista, isso? Exato. Conta um pouquinho a sua história pra gente. Você sempre quis ser radialista? Na verdade, eu sempre fui apaixonada por rádio. Sempre ouvi rádio e eu achava o máximo, assim, poder ligar pra rádio. Na época... legal, sim, eu também adorava. Ligar pra rádio, pedir música, participar dos programas, né? Uma delícia. E aqui nós tínhamos, na época, só a Atlântida, em Blumenau. Até o Magrão do Cá, que veio depois morar em Balneário Camboriú, abriu uma agência também, hoje está aí na área de programação de TV mesmo e tudo mais. A gente ouvia muito ele. Eu ligava de vez em quando para pedir música e tal. E quando eu fiz 18 anos, eu entrei no Banco Itaú. Meu primeiro emprego foi no Banco Itaú. Fiquei até os 21 anos, né? Fiquei 4 anos no banco. E foi muito bom, assim, foi muito saudável, porque foi um ambiente bem corporativo. O Itaú era um banco que a área de marketing já era forte. Eu trabalhei com banco também e realmente te dá um profissionalismo muito grande, né? E uma vontade de fazer prospecção e ver tudo com um olhar mais comercial, né? Exato. E eu me lembro que daí, quando eu tomei a decisão de investir em rádio, foi porque as pessoas diziam, olha, você atende o telefone do banco com uma ênfase, com uma entonação. Uma alegria. Você tem que ir pra rádio. E eles falavam pra mim. E eu dizia, meu Deus, será que é verdade? Sério? E um dia eu saí da agência que eu trabalhava na Avenida Brasil e fui até a 2000 ali. Comprou a ideia. Conversar com o coordenador. Quem é que é o gerente aqui? Quem é que... Aí foi a oportunidade de eu conversar, bater um papo assim, bem informal na época, né? E ele falou, olha, você quer fazer um teste? Eu falei, sério? É assim fácil? É só ir lá e fazer um teste? É só assim, vai lá e faz o teste. Uhum. Que é nada, né? A hora que eles fecham a cabine de som, que você fica naquele vácuo que é natural do próprio Sonex, que é aquela espuma, né? Meu Deus, socorro, não saía mais nada, né? Mas ele tinha me dado um texto e então eu fui ler o texto. E o cliente ouviu no dia seguinte o áudio e quis a minha voz. Aí ele me ligou avisando, olha, você passa aqui que tem mais textos para você gravar. E eu ainda trabalhando no banco, né? Eu saía do banco, ia lá, gravava mais alguns textos. Até que um dia ele falou, você não quer fazer um texto? Eu sempre fui boa em redação, eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. E você não quer fazer um texto? Eu falei, poxa, quero. Aí eu fiz os primeiros textos antes de entrar na rádio como funcionária.
E comecei a passar lá no final do expediente do banco, fazer os textos e gravar. Uns 3 meses depois eu estava empregada na rádio. Meu pai dizia assim, você é maluca, eu nunca vi um radialista dar certo na vida. Eu dizia, calma pai, calma, tem chance, tem esperança. E disse que é apaixonante o rádio. É muito bom, é muito bom. Que é diferente da televisão, assim, tem muitas coisas que são diferentes, que a rádio é mais prática. Isso. É ali na hora, né? A TV no você improviso, né? No improviso, exatamente, né? A TV você já se preocupa bem mais com a imagem, tem que ter uma estrutura bem maior. Então, na rádio, você é mais no improviso mesmo, né? Isso. Eu tenho vontade de fazer rádio, assim, mas eu não sei, ainda não gosto muito da minha voz, mas Eu, tudo bem. eu, na verdade, eu até fui convidada para fazer televisão e nunca quis. É mesmo? Não, justamente pela plástica que a TV exige, né? Tu tem que estar sempre impecável e aquela preocupação muito com a estética. E eu, como a comunicação na rádio, na época que eu fazia o trabalho no ar, assim, era muito improviso, muito... Eu me soltava muito. Eles brincavam que eu parecia uma espanhola tocando castanhola, porque eu falava com as mãos, né? Italiana, né? Claro. Sangue italiano. Então, eu acho que a televisão ia me deixar um pouco diferente, um pouco mais presa. São duas coisas bem diferentes. Nunca tive, assim... Eu nunca quis ir pra TV, é uma coisa que eu quis ficar na rádio. Fiquei muitos anos em rádio. 10 anos, né? 10 anos em rádio. E depois, como é que você continuou? Porque daí você amou a comunicação. Foi aí que me apaixonei, né? Aí começou que, quando eu ia visitar um cliente para falar de rádio, ele falava, mas eu também queria fazer um outdoor, eu queria melhorar minha loja, o que você acha? E eu não tinha estudado ainda, eu tinha feito pedagogia, não tinha nem concluído o curso, porque eu tive a minha filha hoje está com 24 anos, a Aline, né? E eu, quando engravidei, eu não vou terminar a faculdade, vou esperar, depois eu volto. Mas com um bebê pequeno foi muito complicado. Aí eu disse, não, então peraí. Quando a Aline foi maior, eu vou voltar a estudar, vou para a área de marketing. Até tinha pensado em fazer publicidade, mas eu pensei que o marketing abrangeria outras características, outras questões que a publicidade só não cuidaria, não daria conta, né? Claro. E é verdade, né? O guarda-chuva é o marketing, a publicidade é uma das pontas, né? Sim. Eu fiz a minha dissertação, desculpa te interromper também, sobre comportamento do consumidor. E realmente é apaixonante. Né? E aí foi quando minha filha já estava com 9 anos, eu também já estava com quase 30, eu falei, vamos voltar a estudar. Fui, na época, morei em Curitiba há 2 anos, né? Comecei o curso lá, transferi para a Univale e terminei, me formei em 2004 aqui. Ai, que maravilha. Em 2004. E aí, como é que foi? Daí você abriu, você tem hoje a inteligência marketing, isso. Né? Como é que funciona? Depois que eu me formei, que eu abri a minha agência. Uhum. Quando eu era bem jovem ainda, na época que eu ainda estava com a rádio, eu também cheguei a ter um estúdio de gravação. A gente chegou a ter uma pequena empresa na época, com um sócio, né, que era meu marido então, e a gente também tinha uma pessoa de arte que fazia a parte de layouts. A gente fez muitos jingles aqui, os jingles. Até hoje, se você ouvir o jingle do Beno, que é um jingle que toca nas rádios, até hoje, fomos nós quem fizemos na década de 90, final da década de 90 ali. Tem que ter bastante criatividade para isso, né? Na verdade, início da década de 90, nada de final, meu Deus, tô perdida. Faz bastante tempo. E a gente fez muitos jingles assim, né? Mas ainda eu era muito jovem para empreender. E quando eu terminei a faculdade, eu me senti mais preparada, Larissa. Claro. Porque eu tinha feito todos os ensaios necessários, tinha feito estágio, tinha pensado no negócio do ponto de vista de gestão, né? Então, foi onde eu abri. Em 2004, eu me terminei a faculdade, naquele mesmo ano eu abri a Inteligência Marketing. E realmente tem que ser né? Você é presidente da Cibalc, de Balneário Camboriú, e tem que ser uma decisão muito bem pensada. Com certeza. Hoje em dia, abrir uma empresa e empreender, porque implica em diversos desafios e muitas vezes um risco, né, que pode não dar certo. E aí o teu sonho vai por água abaixo. Exato. Então, por isso que você fez mais pensado. Foi muito pé no chão. Muito pé no chão, que maravilha. E deu certo. Deu certo, está dando, graças a Deus, né? Estamos legal. aí. Daqui a pouquinho ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a agência dela e também sobre o trabalho que ela realiza na Cibalc. Fiquem com a gente, nosso programa já volta. Estamos de volta e a nossa entrevistada da semana é a Cissa Miller. Pessoal, e a Cissa estava aqui no intervalo cantando uma musiquinha pra mim, né? Eu fiquei sabendo que ela ainda grava alguns jingles. Exato. Conta como é que é, se você quer economia. O do supermercado Xande, até hoje eu gravo as ofertas semanalmente, né? Eu fiquei, nossa, que legal, porque a gente vive ouvindo esses jingles, né? E sim. eu fiquei pensando que bacana conhecer a dona da voz. A Frigemar.
Como é né? que é da A Frigemar, o clima perfeito, enfim, a gente fala sobre climatização de ambiente, aquecimento de água. O grupo Promenac Canvel, essa semana até tá uma promoção do Fox da linha Rock in Rio, daí eu falei a linha mais rock and roll. Aí é bem bacana, assim, ainda, que legal. Ainda gravo. O rádio ele desperta essa curiosidade, né? Como é que será que é a pessoa que tá por trás dessa voz? É verdade. Você já imagina, às vezes a pessoa é loira, você imagina ela morena, ela é baixinha, você imagina ela alta. Tem um vozeirão, assim, deve ser um alto enorme. Que né? nada, é um magrinho, magrinho. É verdade, legal. Macissa, conta um pouquinho mais para nós sobre a sua empresa, a sua agência Inteligência Marketing. Isso. Então, em 2004, quando eu abri a Inteligência Marketing, logo em seguida, um dos primeiros clientes que a gente até atendeu já foi a Frigemar, né? A gente atende também o Vis-a-Vis, os motéis Vis-a-Vis, né? A rede de hotéis. E também, assim, quando a gente começou a atender, eu já entrei pela própria comunicação, pela área de áudio, por publicidade em rádio. Foi o fato de eu conhecer rádio, conhecer esse ambiente, esse meio, que eu comecei a ter os clientes. E aí eu comecei a atrair eles para fazer outras coisas, né? Material gráfico, publicidade em revista especializada. Enfim, hoje a agência tem 11 anos, né? Nós temos uns 20 a 25 clientes. A maior parte deles é cliente fixo, né? Acaba tendo uma demanda mensal, como é o caso do Grupo Promenac Canvel, revendedor Volkswagen, que a gente atende uma demanda bem alta mensal. Então, assim, foi onde foi consolidando o meu trabalho. Claro. Né? Comunicação integrada. O que implica toda essa comunicação? O que é uma comunicação integrada? É você pensar justamente no cliente, em todos os canais que ele vai ter de contato com o público dele. Hoje, ela vai ter que envolver, inclusive, as redes sociais, né, Larissa? Que, querendo ou não, você não pode esquecer de estar alinhado. Se você tem uma promoção, se você lançou alguma ação de venda, você tem que estar alinhado nas redes sociais, você tem que fazer um disparo de SMS, de e-mail marketing para os seus clientes, tu tem que estar realmente conversando, mas primeiro você tem que contar isso para os teus vendedores, para o teu público interno, né, para que eles também saibam que você está fazendo uma ação diferente, você quer movimentar o teu negócio. Então é integrada porque geralmente ela fala com o público interno e também se comunica com os clientes, os customers mesmo, os clientes que fazem parte da sua rede, e com o advertising, que daí é propaganda mesmo de massa, né? Que vai pensar em conversar com quem ainda não comprou de você, né? Então, por exemplo, se a pessoa ainda não é cliente daquele negócio, mas ela fica sabendo da promoção através de um outdoor, de uma publicidade de rádio, de uma mídia na televisão, né? Então, ela acaba sabendo da promoção e acaba vindo consumir o teu produto. Mais ou menos assim. Cissa, me conta uma coisa. Que características que tu acha importante no profissional de marketing? Tem alguma coisa que tu acha assim que foi um diferencial para ti, né? Eu ser comunicativa, eu tenho uma boa voz, né? O que você acha que é? Eu acredito que um diferencial importante é conhecer bem o mercado que está atuando, né? Porque eu vou falar uma coisa que acredito que todos os telespectadores vão acabar concordando. Você pega, por exemplo, faz um extrato da nossa praça aqui, né? Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Camboriú. Eu falei 4 cidades. Se você observar, cada cidade tem uma característica muito própria. O próprio consumidor tem um jeito de pensar e de consumir. Você pega Itajaí, é um mercado um pouco mais difícil de você entrar com uma novidade. Ele é um mercado mais desconfiado, o consumidor é mais... Então, assim, o profissional de marketing, para se dar bem, ele precisa conhecer bem cada praça que ele vai estar atuando. Mesmo tendo uma geografia tão próxima, Camboriú é completamente diferente de Balneário, que é completamente diferente de Itapema. E de Itajaí. Então, assim, quando o cliente fala, eu estou abrindo uma loja em Itapema, ele tem uma tradição em Itajaí, a gente já tem que ficar preocupado. Poxa, mas como é que é? Como é que tu vai atuar naquele mercado, naquele local, né? Não é a mesma coisa. Não. A própria forma como você vai colocar o tipo de atendente, a forma como vai se comunicar, tem que ter um cuidado especial. Por isso que muitas vezes dá certo num lugar e não dá certo em outro. Exatamente. E a praça é tão reduzida, né? E vocês fazem também o levantamento, as pesquisas com relação a isso? A orientação, também dão orientação para o cliente? Sim, a gente tem, assim, muito da nossa pesquisa ainda é feita de forma, vamos dizer, tácita, assim, é mais no conhecimento empírico, né? Mas quando a gente precisa de alguma pesquisa, a gente conta sempre com a Univale, com o professor Sérgio, que é do setor de pesquisas, e a gente sempre, quando precisa de alguma coisa mais
profunda, né, mais técnica, digamos assim, a gente vai para um instituto. Mas, na verdade, o que a gente faz hoje na comunicação é procurar adaptar ao meio que a gente vai, né, aplicar aquela comunicação, a mensagem adequada para aquele meio. Né? É bem assim. Então não adianta você ter um texto longo para um e-mail marketing, por exemplo, você tem que ter um título arrasador. Se você vai invadir, por exemplo, vai fazer uma ação de WhatsApp, como é que você não vai ser visto como spam, por exemplo? Você tem que chegar como se estivesse falando de um para um, né? Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Poxa, lembrei de você. Nossa, tem que ser muito personalizado. Então, são essas dicas e ações que a gente acaba implementando com os clientes. Né? A gente já tem experiências muito positivas nesse sentido e é isso que consolidou a inteligência nos 11 anos de trabalho. Que provoca os resultados satisfatórios. Exatamente. Show de bola. Eu tenho uma pergunta que eu adoro fazer. Você se considera uma pessoa de sucesso? Olha, o sucesso é uma coisa muito relativa. É difícil, né? O que eu considero assim? Eu faço o que eu gosto, né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto dos meus clientes. Mesmo aqueles mais exigentes, assim, eu gosto de atendê-los e assim, eu percebo que o trabalho que eu estou desenvolvendo voluntário na associação empresarial, ele também está me dando outra satisfação que eu não conhecia ainda, que é ajudar as pessoas mesmo, ajudar o empresário, porque às vezes ele vem conversar na associação empresarial, ele não vai contratar a associação empresarial para resolver a empresa dele, mas ele vem trocar uma ideia. Ele vem, poxa, eu estou com um problema de gestão, poxa, você já falou com alguém, ou um consultor, já consultou alguém nessa área? Você começa a dar conselhos, né? E tudo dentro que acaba colaborando. Do trabalho voluntário, Larissa. Então, assim, eu acredito que eu estou até esses dias eu vinha conversando com o meu marido, eu falei, eu acho que eu estou numa fase que eu estou brilhando bastante porque eu estou envolvida com as pessoas, envolvida com os empresários, estou tentando ajudar, além de fazer o meu trabalho, que é onde eu ganho o meu pão, né? Que aí não tem nem... Mas ultrapassa isso. Hoje em dia você já consegue ajudar o outro também a montar a sua empresa, a ter a sua realização. Inclusive, né, eu faço parte do núcleo da Mulher Empresária lá, que é onde nós nos conhecemos. E realmente, né, a Cibalc tem um trabalho maravilhoso no sentido de apoiar o empresário. Você se sente realmente muito acolhido ali, com palestras muito bacanas, um trabalho de poder estar divulgando, de poder estar trocando uma ideia com outro profissional, até mesmo de um problema que você tem no teu dia a dia. Exato. Como é que a pessoa lida com isso quando vê, poxa, você soluciona algo que é conversando mesmo. Né? Então são reuniões bem importantes, é um trabalho maravilhoso lá que... A gente também faz, Larissa, os encontros, por exemplo, encontro empresarial uma vez por ano que eles têm, é um congresso com temas, e esse ano a gente trabalhou a sustentabilidade. Ai, que bacana, onde é que foi? Foi no Hotel Cibara, foi em julho. Eu sei, claro. Lembra, a gente até fez os 13 anos da entidade, combinou com esse encontro. Então, a gente trouxe, assim, palestrantes sobre energias novas, né? Formas limpas de captação de energia, né? A gente trouxe sobre aquelas paredes verdes, como é que faz para fazer uma implementação de um projeto arquitetônico todo sustentável. Então, assim, são assuntos que se fosse depender do nosso dia a dia no trabalho, tu nem teria contato com aquelas pessoas. Claro. Então, enriquece muito. Tu acaba enxergando oportunidades que você não teria se você estivesse sozinha na tua empresa, cuidando só dos teus clientes, entende? O fato de você estar num encontro empresarial, você estar dentro de uma Cibalc, você estar como empresário, estou como presidente, mas também é uma gestão que tem 2 anos de duração, termina em 2016, mas o fato de estar dentro desse ambiente, tu olha para assuntos que antes tu não prestaria muita atenção ou não teria acesso para conversar com técnicos daquela natureza, né? Porque são temas que acabam surgindo. E então é muito satisfatório nesse sentido de crescimento, tu vê a ampliação do conhecimento mesmo, né? Claro, e aí acaba sendo toda uma responsabilidade social também, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Tem uma outra pergunta que eu adoro, até porque eu acredito muito. Você acredita em Deus? Muito. Falo com ele sempre. Que maravilha, né? O tempo todo. Poder contar com ele no nosso dia a dia, né? Você tem alguma lembrança, alguma história assim que te marcou com relação a isso? Olha, na verdade, assim, quando eu era criança, eu me lembro que eu tive um sonho emblemático. É mesmo? Assim, eu tive um sonho que realmente, assim,
assim, que o céu se abria, que vinha aquela luz e eu escutei Deus falar comigo. Isso num sonho. Quando eu era criança, eu sonhava muito que eu voava. Olha né? só. Que eu voava. Então, assim, sempre teve essa coisa meio espiritual, meio... Eu sempre fui, né, de ler. Assim, eu já estudei budismo, já estudei também kardecismo, já frequento igreja católica, né? Tipo, fiz a minha primeira comunhão, enfim. Eu tenho muito uma ligação com Deus mesmo, não importa a religião, é acima disso. E quando eu me sinto, às vezes, enfraquecida pelo dia a dia, pela rotina... Pelas frustrações, às vezes, que nós eu temos, procuro, né? ou vou à igreja católica, vou assistir uma missa, ou vou tomar um passe no centro espírita também. Não tenho preconceito, assim, sou bem... eu acredito que Deus está nos detalhes. Essa semana, no fim de semana, eu fui fazer uma caminhada, uma trilha ecológica e muito meditativa. No final da trilha, eu encontrei uma flor. Sério mesmo, uma coisa parece mentira. E a flor estava solta, uma flor linda, um hibisco rosa. E eu tinha feito uns questionamentos para Deus, assim, pá. E quando eu encontrei a flor, eu falei, meu Deus, a resposta está aqui, né? Porque eu tinha me lembrado de algumas questões até com meu pai, que já faleceu. E quando eu vi a flor, eu falei, nossa, ele, né? Parece que ele está ouvindo a minha prece, né? Olha, que lindo. Foi uma experiência muito legal. Uma resposta, muito assim. legal. E aí você tem que estar aberta, né? E o futuro, Cissa? Quais são os planos para o futuro? Olha, o futuro, depois que a gente vencer a etapa aí de estar presidindo a Cibalc, eu quero tirar um tempinho para dar uma descansada. Minha filha está morando em Dublin, né? E daí fazer uma viagem, dar uma passeada e continuar com a inteligência marketing. É a tua paixão. É a minha paixão. E continuar na associação empresarial. Não como presidente, né? Mas aí como colaboradora. Bacana. Cissa, hoje nós estreamos um quadro novo no nosso programa que se chama Minuto Coach. Né? A ideia do programa é justamente, através das histórias, as pessoas poderem se inspirar, ver que existem dificuldades, existem problemas, mas que mesmo assim é possível ter sucesso na sua profissão. E o Minuto Coach, ele vem com a proposta de dar uma dica pro empresário, pro estudante que está nos assistindo, bem prática para o seu dia a dia. E a nossa coach da semana, que vai estrear o quadro, é a Jamile. Então, Jamile, boa sorte. Depois você me conta o que você achou. Olá, Larissa! Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje para dar uma dica de coaching para vocês, né? E fazer um questionamento. Vocês sabem por que algumas pessoas não alcançam aquilo que desejam? É porque elas não sabem exatamente o que desejam. Como assim, Jamile? Vou explicar. Muitas pessoas pensam em termos abstratos. Por exemplo, eu quero ser feliz, eu quero ter o emprego dos meus sonhos. Né? Mas o que é ser feliz? O que é ter o emprego dos sonhos? Na verdade, a gente precisa ter uma ideia do nosso futuro em termos concretos. O que eu quero para a minha vida que vai me deixar feliz? Qual é o emprego que vai me fazer acordar todos os dias com vontade de trabalhar? Né? A dica que eu tenho para você, então, é o seguinte. Você traça uma linha com relação ao teu futuro e se imagina daqui a 10 anos. Como que você quer estar profissionalmente, na vida amorosa, na vida familiar, com relação à estética, com relação à tua saúde. Se imagina exatamente como você quer estar. Se você escrever, melhor ainda, você vai estar concretizando teus planos. Né? E a partir daí você começa a fazer uma retrospectiva. Por exemplo, você quer ser promovido no teu trabalho. Então, o que você precisa para ser promovido no seu trabalho? De repente um MBA. Né? E o que você precisa para fazer esse MBA? Eu preciso de dinheiro. Então, e o que você precisa para juntar, para economizar esse dinheiro para fazer esse curso? Entendeu? E aí você vai fazendo uma retrospectiva até chegar nos dias atuais. E aí você vai saber exatamente que passos você precisa dar para chegar lá onde você quer, né? E alcançar os teus objetivos. Ok? Essa é a minha dica de hoje, tá? Fiquem com Deus. Larissa, é com você. Jamile, obrigada pela sua atenção, obrigada pela dica. Pessoal, siga a dica aí, que é muito importante aí para nós alcançarmos os nossos objetivos. Foco, fé na meta aí, que a gente com certeza vai se realizar profissionalmente e alcançar muito dos nossos objetivos profissionais. Cissa, eu quero te agradecer pela sua presença, fico muito feliz, é um prazer, né, a gente poder conversar um pouquinho mais, sempre na correria, mas que bom te conhecer. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade que eu tenho, tive
né, aqui com você. E dizer assim que a Cibalc está de portas abertas para quem estiver nos assistindo, que quiser conhecer melhor a entidade. Nosso telefone eu posso deixar? Claro, por favor. É o 3363-0700. Tem site? Site é www.acibalc.com.br. É uma entidade que está sempre de portas abertas para receber novos associados e ajudar quem tiver com dúvidas ou precisando do que for. Legal. Pessoal, é isso aí, o nosso programa chega ao fim. Eu quero fazer um agradecimento todo especial às lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. Um beijão, um abraço bem carinhoso para toda a equipe que nos recebe aí com muito carinho. Quero agradecer você pela sua audiência. Semana que vem tem mais histórias e conquistas e fiquem com Deus.